Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E que friozinho é esse, hein? Nossa, não dá nem vontade de levantar da cama, de sair debaixo das cobertas. Mas como os boletos, não se pagam sozinhos, a gente tem que levantar, jogar uma água na cara e vir aqui gravar vídeo. Pois então, pessoal, mas vamos ao que interessa. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Carol Maltese. Um caso que aconteceu na Itália no ano de 2022 e repercutiu bastante naquele país. Antes de mais nada, eu peço para vocês que, se gostarem do meu conteúdo, deixem um like e um comentário que me ajuda muito. E para você que está chegando aqui agora, e se também gostar do meu conteúdo, se inscreve aí que me ajuda demais. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Carol Maltese cresceu em Sesto Calende, uma pequena comuna com um pouco mais de 11 mil habitantes, localizada na província de Varese, na Itália. Ela era metade italiana e metade holandesa, e chegou a Sesto Calende ainda jovem. Carol estudou no Instituto Técnico de Moda Fiorini durante a sua juventude, e em 2016, ano seguinte à sua formatura, ela teve um filho. Depois disso, Carol se mudou para Milão, onde trabalhou como vendedora em uma loja de perfumes, mas devido à crise de saúde global de 2019, ela acabou perdendo seu emprego. Nessa época, ela tinha 26 anos e, de acordo com amigos, ela estava desesperada e com um filho para sustentar. Carol então teve a ideia de criar um perfil no site adulto OnlyFans. Além do OnlyFans, Carol também participou de algumas produções de filmes voltados para o público adulto. Ela também se apresentava em chats ao vivo, na qual fazia danças sensuais para quem pagasse. Carol usava o pseudônimo de Charlotte Eng e, de acordo com fontes, chegava a faturar mais de 10 mil euros por mês, mais de 55 mil reais se convertidos no câmbio atual. Segundo amigos próximos da jovem, ela era uma pessoa adorável, gentil e uma mãe dedicada. Nas redes sociais, Carol se apresentava como modelo e postava diversas fotos suas e de suas atividades diárias. Ela se descrevia como uma mãe que gostava de viajar, publicando fotos de viagens para a Ilha de Páscoa, Estados Unidos, Austrália, Marrocos, Espanha e Holanda. Ela também postava muitas fotos com seu filho, a quem chamava de Homenzinho. Em uma das fotos com ele, ela escreveu o seguinte: "Há 4 anos me tornei sua mãe. E desde aquele momento, você sempre me deu muita satisfação." A jovem também participava de várias campanhas virtuais contra a violência contra a mulher. Ela acreditava que a violência psicológica destrói emocionalmente a mulher e que se fala muito pouco sobre isso. Devido à profissão de Carol e também o seu estilo de vida de viajar bastante pelo mundo, algumas pessoas diziam que ela não era uma boa mãe. Sobre isso, Carol rebatia, dizendo que o que eles tinham era preconceito e que ela era uma ótima mãe. No ano de 2021, Carol começou um relacionamento com um homem chamado David Fontana. Eles primeiro se conheceram pelo Instagram e depois marcaram um encontro em um hotel. David tinha 44 anos, era banqueiro e também blogueiro focado no nicho de gastronomia. Ele mantinha um blog de culinária e fotografia na internet como hobby. Segundo pessoas próximas ao casal, os dois mantinham uma relação aberta. No entanto, o homem era visto como obcecado pela namorada e não queria mais que ela continuasse a produzir conteúdo adulto. Além disso, David também tinha ciúmes das visitas da mulher ao filho, quando o filho estava em Verona, na casa do pai. Com o passar do tempo, David começou a demonstrar ciúmes em relação aos amigos e até do pai de Carol. Inclusive, Carol foi convidada várias vezes para passar uma temporada de férias na República Tcheca e também na França. Ela passaria essas férias na companhia do filho e também do pai dela, mas David nunca permitiu. O relacionamento dos dois foi ficando cada vez mais conturbado. Eles se separaram e voltaram diversas vezes. No dia 10 de janeiro de 2022, Carol Maltese foi vista pela última vez perto de sua residência, em Milão, na Itália. Depois disso, a jovem ficou desaparecida por 2 meses, sem que ninguém tivesse qualquer ideia de onde ela pudesse estar. Vários familiares e amigos próximos entraram em contato com Carol pedindo para marcar um encontro com ela,
pois eles diziam que estavam com saudades. Mas a mulher só respondia que estava cansada e estava tirando umas férias, sem mencionar a sua localização, algo que era bem estranho. Como eu já mencionei, Carol era uma pessoa muito ativa nas redes sociais e costumava fazer publicações todos os dias, mas nesse período de 2 meses ela ficou totalmente ausente. Em março daquele mesmo ano, a mais ou menos 1 hora de distância de Milão, um homem que estava passeando por uma região montanhosa se deparou com um corpo humano dentro de sacos plásticos. Ele imediatamente entrou em contato com a polícia e informou sobre a sua descoberta. O corpo estava desmembrado e bastante irreconhecível, devido ao avançado estado de decomposição. Além disso, o responsável por aquela atrocidade queimou todo o rosto da vítima na clara intenção de dificultar o trabalho de reconhecimento. A vítima só pôde ser identificada através de suas tatuagens, que somavam 12 no total. Assim que as autoridades removeram o corpo desmembrado da montanha, ele foi levado para o necrotério, onde foram tiradas fotos de todas as tatuagens. Essas imagens foram divulgadas na mídia com autorização da polícia. A intenção era que as imagens chegassem até alguém que pudesse reconhecer a vítima através dessas tatuagens. Entre as tatuagens, havia uma com a estampa de um leopardo manchada na parte superior da coxa direita e outra com as palavras passo a passo também na perna direita e desejo de viajar no ombro direito. As tatuagens foram rapidamente reconhecidas pelos seguidores de Carol, que logo entraram em suas redes sociais para tentar entender o que estava acontecendo. Esses mesmos fãs mandaram diversas mensagens para Carol para saber se ela estava bem. Quando Carol começou a responder todos eles, dizendo que não era para eles se preocupar e que estava tudo bem com ela, muitos fãs ficaram aliviados. No entanto, pouco tempo depois, foi descoberto que isso tudo era uma farsa. Não era Carol quem estava respondendo as mensagens, mas sim David, que estava em posse do celular dela. Inclusive, era David que respondia as mensagens de familiares e amigos próximos de Carol, se passando por ela e dizendo que estava de férias sem mencionar a sua localização. Ele também teria dito para esses mesmos familiares e amigos, se passando por Carol, que estava cansada da vida de conteúdo adulto e queria parar, mas antes precisava de umas férias para esfriar a cabeça. No meio disso, uma amiga de Carol que estava desconfiada daquela situação, pois a conhecia há muitos anos, pediu para que ela mandasse uma mensagem de áudio, alegando que estava com saudades de ouvir a voz dela. A partir desse momento, David, sabendo que isso não seria possível, decidiu não responder mais às mensagens dessa amiga de Carol. O homem tinha conhecimento que era só uma questão de tempo para que essa amiga, juntamente com os familiares de Carol, fossem até a polícia. E como ele era o namorado dela, ele seria a primeira pessoa que as autoridades procurariam para prestar depoimento. Com isso, David decidiu antecipar o processo, na intenção de que não desconfiassem dele, e foi até a polícia para registrar o desaparecimento de Carol. Em seu depoimento, o homem contou várias histórias fantasiosas a respeito do seu relacionamento com Carol, e já no começo ele chegou a se contradizer. Primeiro ele alegou que Carol havia viajado sozinha, sem comunicar à família, mas comunicou ele. Depois ele disse que ele e Carol já estavam separados há meses, e que ele não sabia mais nada sobre a vida dela. Os policiais acharam essa afirmação estranha e o questionaram sobre o fato deles estarem separados há meses e mesmo assim a mulher ter comunicado ele e não a própria família de que iria sair de férias. Nesse ponto, David, que já estava muito nervoso, tentou dar inúmeras justificativas. Justificativas essas que claramente estavam sendo inventadas na hora. Isso fez com que os policiais ficassem mais desconfiados ainda, e após ser pressionado por eles, David acabou confessando o crime. Em sua confissão, David disse à polícia que havia conhecido Carol pelo Instagram e, como gostava de fotografia, tirou algumas fotos sensuais dela. Ele disse que, na época em que se conheceram, em outubro de 2020, ele era casado e vivia com a sua esposa em Milão, mas depois decidiu largar da esposa para ficar apenas com Carol. No dia do crime, o casal estava em uma espécie de jogo erótico violento entre eles. Eles gravavam tudo na intenção de transformar em um filme adulto. No ato, David mantinha a Carol sem roupas, com os pés e mãos amarradas e com um saco plástico em sua cabeça, enquanto desferia golpes contra ela.
Foi então que ele aproveitou esse momento para pegar um martelo e começar a agredir Carol com mais força ainda. Em seguida, o homem fez um corte na garganta da vítima com uma faca de cozinha, tirando a vida dela. Ainda em sua confissão, David disse aos policiais que os golpes que ele desferiu com um martelo em Carol não era para machucá-la de verdade. Segundo ele, as coisas acabaram saindo do controle e quando ele se deu conta, Carol estava muito ferida e para acabar com o sofrimento dela, ele tirou a vida da vítima. David disse aos policiais que tudo isso havia sido filmado por ele, mas que depois apagou as imagens. O crime teria ocorrido entre os dias 10 e 11 de janeiro de 2022. Após tirar a vida de Carol, David cortou o corpo dela em vários pedaços e depois tentou, sem sucesso, queimá-lo em uma churrasqueira. Ao perceber que não iria conseguir se livrar do corpo o queimando na churrasqueira, David decidiu congelar os restos mortais em um freezer que ele havia comprado na Amazon. Cerca de 70 dias depois, ele retirou os restos do freezer e os levou até a montanha de Brescia, em Borno, onde os jogou de um penhasco. Foram 4 sacos plásticos no total, sacos esses que foram encontrados vários dias depois. A distância da casa de David até essa montanha é mais de 100 quilômetros. Nesse período de 70 dias, David, que estava em posse do celular de Carol, se passou por ela e respondeu inúmeras mensagens de familiares e amigos da vítima, para parecer que ela ainda estava viva. Se passando por ela, ele respondia a maioria das mensagens dizendo que estava cansado da vida de conteúdo adulto e que pretendia parar com isso. Ao fim de sua confissão, David alegou para os policiais que não tinha a intenção de tirar a vida de Carol e que tudo foi um acidente. Segundo relatos, durante essa sua confissão, David teve vários colapsos nervosos. Para a polícia, David cometeu o crime porque percebeu que Carol estava se afastando dele. Segundo as investigações, David sabia que Carol tinha planos de deixar a Itália para se mudar para o leste europeu em breve. A partir daí, a ideia dele perder contato com a jovem que ele supostamente amava não entrava na cabeça dele. Ainda, de acordo com as investigações, a polícia encontrou um histórico de compra online realizada por David. Ele havia adquirido um freezer, um machado e uma serra de metal, material esse que foi usado para cortar e ocultar o corpo da vítima. A polícia chegou a cogitar a possibilidade de que David teve a ajuda de uma outra pessoa para cometer o crime. Contudo, não foram encontrados indícios de que houve a participação de uma outra pessoa no crime. E com isso, a polícia concluiu o inquérito com David sendo o único acusado. Enquanto esteve sob custódia policial aguardando seu julgamento, David passou por uma avaliação mental que concluiu que ele não tinha nenhum problema. Isso indicava que tudo o que ele fez foi por vontade própria mesmo e não culpa de um desvio mental. O julgamento de David Fontana ocorreu em julho de 2022 no tribunal de Busto Arsizio. Apesar da promotoria ter pedido a prisão perpétua, apresentando inúmeras provas e evidências que mostravam quão cruel David era, o juiz responsável pelo julgamento não acatou 3 agravantes que fariam a pena do réu aumentar. Esses agravantes eram premeditação, crime por meio cruel e motivo fútil. Desse modo, ao invés de David ser condenado à prisão perpétua, ele foi condenado a 30 anos de prisão pelo crime contra Carol Maltesi. De acordo com fontes, é muito provável que David não cumpra essa pena e saia alguns anos antes. Sobre isso, Fábio Maltesi, o pai de Carol, disse que caso David realmente saia antes de ter cumprido a sua pena, ele estará aqui fora, esperando para acertar as contas com ele. O pai da vítima acrescentou que David é um monstro psicopata que merece apodrecer na prisão. Atualmente, David Fontana cumpre sua pena em uma prisão em Brescia, na Itália. O caso de Carol Maltesi teve uma grande repercussão na Itália. Logo após a notícia sobre o que tinha acontecido com ela se espalhar, as suas redes sociais foram bombardeadas com mensagens de ofensas e piadas de mau gosto. Muitos desses comentários a culpavam pelo que tinha acontecido com ela e faziam menção à carreira dela como produtora de conteúdo adulto. Algumas pessoas até afirmavam que se ela não tivesse seguido por esse caminho, ela ainda estaria viva.
Um comediante italiano muito conhecido, chamado Pietro Diomedea, chegou a publicar em seu perfil no Twitter uma piada relacionada ao fato do corpo da mulher ter sido reconhecido por suas tatuagens e não por suas partes íntimas. Isso, obviamente, gerou uma onda de mensagens de repúdio e críticas por parte de algumas pessoas em cima do homem. E esta foi a história de Carol Maltesi, uma jovem italiana que teve a sua vida tirada pelo próprio namorado em um crime brutal. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.